Olá, boa noite. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Quarta-feira, 21 de agosto de 2024. Uma ótima noite para você. Aqui estamos a postos mais uma vez com mais um programa Opinião. Como vai? Vai bem? Está a postos conosco aqui já deputado estadual Gilberto Catani. Mais uma vez aqui conosco, para nossa satisfação e honra, né? Gosto muito quando ele vem aqui, que rende sempre bons bate-papos, né? Bons assuntos que a gente aborda. E além de ser um espaço para ele também prestar conta do seu trabalho, da sua performance parlamentar no parlamento aqui de Mato Grosso. Gilberto Catani tem um projeto dele também, uma propositura, dentre tantas, mas tem uma aí que tem até causado uma certa polêmica, que é a questão da arma para a mulher. E eu já até me manifestei lá na Gazeta, na ocasião me manifestei a favor, né, dessa iniciativa aí. Eu acho que até foi passado pelo parlamento já. Olha só, tem essa e tem outros assuntos também aqui com o deputado Gilberto Catani do PL. E você pode interagir conosco, 999322529, é o WhatsApp do programa Opinião, para você mandar se tiver alguma pergunta, sugestão aqui ao nosso convidado desta noite. Professor Lorenberg, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Grande verdade. Então, boa noite a você que acompanha o programa Opinião pelo www.gazetadigital.com.br e também pela página no Facebook da TV Pantanal, não é? Ali, ó, no campinho de busca do Facebook, digita lá, TV Pantanal 22 HD. E num clique a gente está ao vivo para o mundo inteiro, você que está acompanhando a gente em qualquer canto, obrigado pelo carinho da companhia. Deputado Gilberto Catani, 21 de agosto de 2024. Bom recebê-lo aqui no programa Opinião, onde o senhor já esteve sempre aqui, outras ocasiões. Quero, antes de qualquer coisa, de forma pública, deixar aqui os meus sentimentos, minhas condolências pelo ocorrido com a sua filha. Nos deixou muito tristes, consternados, não só por ser filha do senhor, mas se fosse qualquer uma outra pessoa, e a gente, infelizmente, tem tido o árduo, inglório dever de sempre, a cada dia que passa, estar noticiando aqui violência contra a mulher, não é? Ao senhor e à sua família, eu deixo aqui, em nome, acredito também do Lorenberg, de todo o Grupo Gazeta, Programa Opinião e Grupo Gazeta, aqui as nossas condolências, ainda mais a gente que é pai, né, e não fosse também. Enfim, eu chamo isso de empatia. Empatia é quando a gente se coloca no lugar do outro. Eu pude, se não sentir as dores que evidentemente um pai sente, no seu caso, mas eu pude tentar me transportar para lá, para tentar imaginar. Eu consegui imaginar o tamanho daquela dor que não foi, que está sendo e sempre será enorme. Então receba aí os nossos cumprimentos, as nossas solidariedades, as nossas condolências aqui. Eu vou já, ao dizer isso, já vou me dar uma pergunta logo, rapaz, que é sobre isso que eu mencionei aqui agora, do porte de arma como para a mulher se defender, que se ela está armada, eu penso não é? Se o sujeito já sabe que ela pode estar armada, eu acho que já é um ponto a favor da vítima, né? Eu queria que o senhor argumentasse a respeito dessa propositura do senhor e que pé que ela está do ponto de vista de aprovação, de tramitação, enfim. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. Boa noite a todos que nos assistem aí. Primeiro, agradecer imensamente as condolências dos senhores e da empresa como um todo. E eu tenho certeza que também de todos, porque a Raquel era uma moça que não tinha coragem nem de matar um frango para comer lá no sítio quando precisava, tinha que pedir para a mãe dela, de tão doce que era a nossa filha. E essa barbárie que foi cometida aí realmente é uma coisa inexplicável. Então, muito obrigado aí pelas condolências. O nosso projeto de lei, Paulo, ele não trata sobre porte de armas,
Tá? Esse é o primeiro ponto que tem que ficar muito claro. Nós não tratamos sobre o porte de armas para ninguém, porque nós não podemos fazer isso no parlamento estadual. Nós temos no nosso país um Estatuto do Desarmamento, contra a vontade do povo brasileiro. Foi instalado no nosso país e faz parte hoje da nossa Constituição Federal o Estatuto do Desarmamento. No Estatuto do Desarmamento, segundo as normativas do Estatuto do Desarmamento, a única maneira de se obter o porte de arma de fogo é mediante um reconhecimento de efetiva necessidade. Uma vez que uma pessoa ou uma classe tenha o reconhecimento da efetiva necessidade, ou seja, a sua vida está correndo perigo, ele pode então, ele tem daí adquirido o direito de buscar o seu porte de arma. Esse é o projeto. O projeto, então, ele reconhece as mulheres que têm medida protetiva como efetiva necessidade de ter na sua cintura uma arma de fogo, para que possa se defender da sua ameaça. Esse é o projeto. Ele só reconhece a efetiva necessidade. Depois que a pessoa tem esse reconhecimento, ela vai buscar, dentro das normas legais da legislação vigente, a sua posse primeiramente e o seu porte de arma na sequência. Então o projeto ele trata disso. E eu tenho certeza absoluta, se minha filha tivesse o direito de defender a sua própria vida e tivesse o direito de poder estar com uma arma de fogo na sua cintura, quando um homem a agrediu com uma faca, eu tenho certeza que hoje ela estaria viva e seu agressor talvez não, né? No mínimo, ela teria se defendido, ou estaria em igual poder de defesa como aquele que a agrediu. Assim, a única coisa que ela pode fazer é perecer. Não tem como uma mulher, ou mesmo que seja outro homem, encarar alguém com uma faca na mão e conseguir se sobressair, né? Então, eu tenho plena certeza disso. Esse projeto tomou força, inclusive, depois do que aconteceu. E ficou muito claro para mim, se o Estado não foi capaz de dar suporte de segurança à minha filha, assim como não é capaz de dar suporte de segurança para ninguém, e não é por incompetência do Estado, não é que o Estado não tenha competência para dar segurança, é porque é impossível. Se você pegar um botão de pânico, por exemplo, a pessoa pode ter o celular ali, ela pode acionar o botão de pânico, mas leva um tempo para a polícia chegar, né? A pessoa pode ter lá a medida protetiva, o fulano não pode chegar a menos de 500 metros da casa, beleza, não pode, mas ele respeita isso? A pessoa que vai para matar o outro, ele não respeita lei nenhuma, né? Então essas coisas são ineficazes na imediação ali no ato em si, quando vem fazer. E outro detalhe, o camarada que faz esse tipo de crime, ele não é um bandido comum, ele não é um usuário de entorpecente, ele não é um assassino, ele não é um ladrão. Ele é geralmente, em quase todos os casos, uma pessoa íntima e uma pessoa que a família ama e que é amado por todos ali, né? Então é um estado de crime muito diferente dos demais. Para ficar claro, então, eu faço questão de deixar claro isso, então, não trata-se de defender porte de arma à mulher. Não. É reconhecer. É reconhecer, essa mulher realmente está passando está sendo ameaçada, por né? ameaças, assim, está sofrendo ameaças, e aí o juiz que vai definir lá, realmente ela pode estar nas características, preencher as características para ter para ter o porte da arma, não é? Até para evitar depois, que tem muita gente criticando esse pessoal aí que é anti-armas, né? Às vezes nem para e estuda e vê do que se trata. Já vai criticando, né? Está explicado, então, aqui. Então, só para encerrar a resposta, deputado Catani, a propositura está em que pé lá no parlamento? Como é que foi como é que está sendo isso lá? Ela já tem 2 anos que nós tínhamos apresentado essa proposta, né? Já deveria ter sido votada há muito tempo, estava parada, vamos dizer assim, agora ela veio à baila novamente por causa do assunto que foi levantado, e ela foi votada em primeiro, né, e passou por unanimidade em primeira votação, não teve sequer discussão sobre o assunto, né, e eu agradeço os deputados por isso. Agora esperamos que ela retorne para a segunda votação e depois vai para a sanção do governo do Estado. Tá certo. O Lorenberg, por favor. Deputado, antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-lo aqui no nosso bate-papo. Nós ganhamos muito. Eu faço coro, assino embaixo tudo que o Paulo falou. Obrigado. Os nossos sentimentos, os mais profundos sentimentos
de nós todos. Deputado, eu vou sair um pouquinho fora desse assunto que já foi mencionado, até porque é uma ferida que não vai fechar nunca. Verdade. Infelizmente, não vai fechar nunca. Então, eu vou sair um pouquinho fora, porque eu tenho aqui uns 4 assuntos que eu gostaria muito de ouvir o senhor. Sim, senhor. E no dia 7 de junho deste ano, o senhor participou de uma reunião, de um encontro da direita em Alta Floresta. O senhor deve recordar desse dia e desse momento, onde teve várias pessoas ali discutindo estratégias para as eleições municipais. E aí eu tenho aqui 2 perguntas, deputado. Sim. Eu farei as 2 juntas e para o senhor discorrer sobre elas. A primeira delas, em Alta Floresta hoje, temos 2 candidatos à prefeitura. Um deles é o Chico Gamba, eu acho que a pronúncia é essa, né? Chico Sim, Gamba, é isso mesmo. do União Brasil, ele era do PSDB, agora está no União Brasil. Tem uma aliança enorme com 7 partidos políticos. E o adversário dele, ou o outro candidato, melhor dizendo, o outro candidato é o Oliveira Dias, do PL. Aliás, o PL sai com uma candidatura pura, tanto vice quanto prefeita do mesmo partido, o PL, para disputar essas eleições. E aí eu pergunto ao senhor, aliás, acrescentando mais um item, são 128 candidatos a vereador em Alta Floresta, deputado. 128 candidatos, dos quais apenas 20 candidatos a vereador pertencem a partidos chamados de esquerda. Os 108 candidatos, todos de partido de direita. E aí vem a minha pergunta inicial. Qual é a perspectiva do senhor, uma grande liderança que é do Estado no PL, qual é a perspectiva do senhor e do próprio PL com relação às eleições municipais de Alta Floresta? E uma segunda candidatura, por falar naquele encontro, naquela reunião que o senhor participou e participou de forma ativa, qual é a avaliação, deputado, qual é o balanço que o senhor faz a respeito desta reunião, desse encontro e das estratégias traçadas pelo grupo para a disputa eleitoral municipal? Obrigado pela pergunta, professor. Realmente, lá em Alta Floresta, nós temos aí uma chapa muito competitiva do PL e ela é uma chapa pura. E eu fico feliz de ter essas chapas puras pelo seguinte, o senhor citou aí que nós temos candidatos que estão nos partidos de direita e o resto tudo, no partido de esquerda e o resto tudo em partido de direita, né? Eu não penso assim, eu penso um pouco diferente. Eu penso que nós temos aí pouquíssimas pessoas pela direita, nós temos algumas pessoas na extrema esquerda e nós temos um centrão, né? E esse centrão que a gente se refere a esse centro é que, no meu entendimento, é o problema do nosso país, né? São pessoas sem posição. Aquela pessoa que está na direita, realmente, que defende valores, né? Ela tem posição. Aquela pessoa que está na esquerda, que defende os valores que eles acham que são valores, né, que são diferentes dos nossos, obviamente são contrários, eles também têm posição. Aquela pessoa de centro é o grande problema, é o que faz com que as coisas ruins continuem vivas no nosso país. As pessoas se camuflam muitas vezes e entram na política camuflados, né, e agora todo mundo quer ser de direita, todo mundo se diz bolsonarista para os 4 cantos do estado. Você não vê o contrário acontecendo, você vê sempre as pessoas querendo vir para o lado do Bolsonaro, porque sabem que o pai, a mãe, a família tradicional brasileira, ela é a maioria no nosso país e também no nosso estado, principalmente no nosso estado, e que essas pessoas vão fazer diferença nas eleições municipais. Então, a expectativa do nosso encontro lá em Alta Floresta, ela foi muito, muito boa, no sentido de que nós não fomos lá para discutir propriamente as estratégias, apesar de que isso foi discutido sim, nós falamos sobre estratégias políticas e tudo mais. Nós fomos lá para dar ânimo aos nossos candidatos, que assim como eu, estavam sendo minimizados ou rebaixados pela classe política local, pela mídia local, que tem, e todos nós sabemos disso, o domínio sobre si da política local. Nós temos mídias hoje que o prefeito coloca, primeiro ele pega todos os partidos e coloca debaixo do braço.
Depois ele pega todas as mídias e também coloca debaixo do braço através de financiamentos públicos, inclusive, dessas mídias. E todas elas vão trabalhar em prol do candidato da prefeitura, da máquina, como se diz, né? A máquina é muito poderosa hoje, é o sistema, né? Então nós fomos lá para dar ânimo no sentido de quê? Mostrar para eles que um camarada que estava num lugar remoto do nosso estado, sem apoio de nenhum político, sem apoio de nenhuma mídia, pelo contrário, todos batendo em nós todos os dias, conseguiu com um celularzinho somente fazer 11.629 votos nas eleições de 2018, né? Que um presidente da República conseguiu chegar a ser presidente da República e quando ele fez a sua primeira comemoração a nível nacional, ele comemorou que tinha duplicado o seu percentual nas pesquisas. Foi Jair Bolsonaro, quando ele tinha 1%, ele chegou a 2% e ele comemorou nas mídias sociais dele que ele tinha chegado a 2% e chegou a ser o presidente da República. Por quê? Repito, porque a maioria da nossa população, ela é conservadora, ela é defensora dos direitos que nós representamos. Então, fomos levar ânimo a essas pessoas para que elas não desanimem, para que elas coloquem o nome delas, para que a gente possa, de fato, sanar esse anseio da população em ter candidatos que tenham valores e que não tenham preço, né? Quanto à expectativa especificamente em Alta Floresta, nós temos uma grande expectativa nos nossos candidatos lá. Oliveira Dias é um camarada que realmente tem demonstrado ser um conservador genuíno, uma pessoa que tem aceitação da população, não tem rejeição, né? E nós esperamos que seja vitorioso sim. Ok. Eu ia puxar um outro assunto nesse bloco ainda, mas para evitar de interrompê-lo no meio da pergunta, da resposta, eu vou chamar o intervalo comercial e quero voltar a falar da violência contra a mulher, porque ali no parlamento é onde devem nascer as leis, não é? E a gente precisa cada vez mais de maior robustez nesse arcabouço aí, não é? Desse leque de leis para a gente vencer essa luta. Eu não desanimei, não estou desacuçoado, pelo contrário, eu acho que ainda tem jeito, vamos vencer essa batalha. Mato Grosso não pode, fé em Deus, vai deixar de ser líder nesse ranking mundial, brasileiro, ranking nacional de violência contra a mulher, de espancar, no feminicídio. Nós estamos aqui, inclusive, para ser, nós, o programa Opinião, nós estamos aqui para sermos ferramenta. Use e abuse desse programa aqui, viu? Usem e abusem desse programa aqui as forças de segurança, o governo do estado, o governo municipal, governo federal, para que a gente possa reverberar, trazer ideias, trazer ferramentas, orientar as pessoas, não é? Trazer informações, como denunciar, o que fazer, encorajar as pessoas, as mulheres principalmente, não só as mulheres, aqueles que estão na redondeza aí. Eu fiz essa semana aí, lá no meu condomínio, lá tem um policial civil lá que rufou a coitada da ex-companheira e ela criou coragem para sei lá, e denunciou aí num desses veículos de comunicação aí. E eu fui perceber depois que eu fui ver, que eu vi lá no grupo de moradores lá do WhatsApp, lá, pessoal, tudo mó burburinho. Aí fui ver a foto da mulher com o rosto inchado, cheio de hematoma, tudo assim. Falei, mas eu conheço essa mulher aqui. Aí eu liguei para ela e ela confirmou. Ela deu até, vazou, não está nem morando mais lá, ela foi para o interior aí. E o cabra, o valentão, é um policial civil, que está de licença-prêmio, estaria, segundo ela, no Rio de Janeiro, gozando dessa licença, férias lá, que é. E aí, nego, não dá para fazer isso. Eu espero realmente uma resposta nesse caso lá, da Débora, não é? Que haja a resposta. E quantas outras Déboras não estão por aí? Nós vamos esperar acontecer o pior. Eu só fiz isso, eu só andei conversando com uns e outros aí, porque se eu ficar calado, daqui a pouco eu tenho o dissabor de abrir a página do jornal A Gazeta e tá lá mais um caso de feminicídio. Deus nos livre e guarde. Então é por isso que o programa Opinião, nesses quase 5 anos, tem feito questão de trazer o assunto aqui para chamar a sua atenção, não só das mulheres, mas daqueles que são os vizinhos das mulheres. Você que de repente está sabendo de alguma coisa aí, não ache normal não, se o cara está batendo na mulher aí, do lado, já vou para o intervalo já, nas suas fuças e vai ficar calado?
Não, até porque a denúncia é anônima, ninguém vai identificar você. Denuncie, você pode estar salvando uma vida. Eu vou para o intervalo comercial, a gente volta já já com o deputado Catani. De volta aqui com o programa Opinião na sua TV Pantanal, canal 22. Ótima noite a você que está acompanhando a gente, está ligando agora, está chegando agora em casa. Obrigado, viu, pelo carinho da sua companhia. Olha, o Gazeta Digital, já tem um assunto aqui que eu quero pedir a opinião aqui do glorioso Gilberto Catani também, porque é um assunto que está lá, aliás, a primeira notícia que tem aqui, olha só. Os deputados estaduais esvaziaram a sessão plenária desta quarta-feira, dia 21, impossibilitando a votação do PL da enfermagem por falta de quórum, número obrigatório para apreciação de projetos. A matéria em questão prevê a revogação da lei que determina o gênero do profissional de enfermagem de acordo com o sexo do paciente. Durante as discussões, os profissionais compareceram ao plenário para pressionar a votação do texto. Isso que não acabou acontecendo, não aconteceu, não é? Então, assim, segundo disseram aqui, abre aspas, fizemos todo o movimento e, infelizmente, não teve quórum de deputados para a votação. Isso é muito triste. A enfermagem precisa ser respeitada, precisamos ser ouvidos e isso é vergonhoso. Semana que vem estaremos aqui de novo, fecha aspas, lamentou a presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso, Corém-MT, a Bruna Santiago. Tive a Caroline, inclusive, entrar em contato com a Bruna para ver se ela pode vir ao programa Opinião amanhã, tá vendo? Bruna, se estiver assistindo aí, não é? O convite está feito, pode vir aqui amanhã para a gente conversar, trazer mais luz, até para o telespectador, para quem está em casa acompanhando, a discussão possa também tomar juízo, tomar conhecimento das causas e argumentos aí. Uma outra notícia é o seguinte, o número de municípios onde há apenas um candidato disputando a prefeitura dobrou na eleição deste ano. De 108 cidades com candidaturas únicas em 2020, o Brasil terá neste ano 214 municípios com apenas um candidato, ou seja, basta apenas um voto para que sejam eleitos prefeitos. Maior número de candidaturas únicas das últimas 7 eleições acaba se configurando nesse número aí, né? Esse é o maior número das últimas 7 eleições quando começou essa série histórica no ano 2000. Esses dados foram sistematizados pela Confederação Nacional de Municípios, CNM. Na avaliação aí do presidente da CNM, o Paulo Zielkowski, a hipótese mais provável é que os desafios de candidaturas em pequenas cidades desestimulam as pessoas, no caso aqui seria desestimulem, não é? Desestimulem, portanto, aí, as pessoas a disputar essas prefeituras. Dado interessante para você também. Dá um clique aí, tem mais detalhes sobre essa notícia no www.gazetadigital.com.br. Deputado Catani, a respeito da PL da enfermagem, seu posicionamento, por que não houve quórum, o senhor está entre esses que esvaziaram o plenário, queria que o senhor desse a sua opinião. Não, eu acredito que hoje não teve quórum por causa da grande busca aos deputados do interior, rapaz. A Assembleia estava lotada de candidatos a prefeito, vice-prefeitos, vereadores. Eu acredito que os deputados estavam por lá. Mas aí por desencontros da própria Assembleia lá não participaram da sessão. Eu estive do começo ao fim, até que se encerrou realmente os trabalhos. Foi aberto 3 vezes as sessões, ou seja, foram praticamente 3 sessões que foram abertas.
Eu estive do começo ao fim. Do meu horário das 10 horas até o final, fechamento dos trabalhos, eu sempre estou lá, né? Até esse dia saiu uma matéria falando dos deputados faltantes e eu fiquei pensando na minha cabeça, eu tinha lá um monte de falta e eu fiquei matutando onde é que foi que eu faltei, que eu não me lembro nenhuma delas, mas enfim, né? A gente está acostumado com isso. Mas eu gostaria de falar sobre o projeto em si do deputado Sebastião Rezende, né? Na verdade, não é um projeto, né? Isso aí é uma lei, já foi aprovada no estado do Mato Grosso, que ficou em discussão por mais de ano dentro da Assembleia Legislativa. Todos os deputados discutiram sobre o assunto, fizeram o projeto de lei, aprovaram o projeto de lei em primeira, em segunda, foi para a sanção do governador. O Corém nunca se manifestou, né? E agora, depois de tempo, já que é lei no nosso estado, eles se manifestam querendo derrubar a lei. Então vem a Comissão de Saúde, que foi procurada por esse Conselho de Enfermagem, e faz uma nova lei para derrubar uma lei de um parlamentar da casa. Eu sou totalmente contra isso, até porque sou favorável ao projeto em si. O que diz o projeto do Sebastião Rezende? Ele não tem absolutamente nada a ver com a enfermagem, nem com bonificação, nem com piso salarial, nem com nada a respeito da enfermagem. Ele dá uma opção a pessoas que porventura vão fazer algum procedimento nas suas partes íntimas, que ele possa escolher o profissional. Se porventura for impossível atendê-lo, se não tiver, na própria lei está especificado que ele se submeterá ao que estiver de plantão. Isso é para pessoas que não podem pagar, pessoas que vão ser atendidas pelo SUS. Né? Por exemplo, se a minha mãe for fazer um procedimento em suas partes íntimas e ela ficar constrangida que um homem o faça, que seja, né? Que ela tenha o direito de falar, olha, eu gostaria que fosse uma mulher e, se possível, que fosse atendida. Se não for possível, é outra situação. A lei prevê tudo isso. Pois é, e se não for possível lá, dentro os quadros que houver lá, se não tiver a mulher, a profissional da enfermagem mulher, aí a lei prevê. O paciente pode contratar um de fora? Não, né? Pode contratar um de fora e pode também, em outros casos, falar, olha, não tem, o senhor aceita e ser submetido àquele procedimento daquela maneira, com todo o profissionalismo que a gente sabe que os enfermeiros têm e, de fato, a nossa classe de enfermagem, não se vê reclamação. Já viu reclamação do enfermeiro? São tudo pessoas queridas, pessoas boas e tal, e em sua grande maioria mulheres. Então, é muito mais fácil ainda de que a lei seja aplicada, né? Porque quem realmente se sente mais constrangido é, de fato, a mulher, né? Enfim, eu sou favorável ao projeto. O projeto não trata da enfermagem, mas trata de uma classe de pessoas, por exemplo, pessoas de idade ou evangélicas, que gostariam de ser atendidos por uma pessoa do mesmo sexo, né? Então, esse atendimento que foi feito por esse projeto de lei, que se tornou lei já há muito tempo na Assembleia, eu nem estava lá ainda na discussão do projeto, então os nossos colegas já faz tempo que aprovaram esse projeto de lei, é para resguardar esse tipo de situação, né? E eu concordo tanto com o projeto e discordo veementemente de se derrubar uma lei no nosso estado que foi aprovada pela Assembleia Legislativa. Eu me posicionei a respeito disso aí, Lorenberg já chama aqui, Lorenberg, só para fazer um adendozinho aqui, que é o seguinte, lá na Gazeta, lá no Notícia de Frente, me posicionei da seguinte forma, não é? Eu acho que, evidentemente, tem que ter tomado todo o cuidado, a legítima lei, eu vejo isso, né? Essa questão, porque a gente já noticiou casos de abusos aí, e a pessoa... Agora, o que eu coloquei lá, inclusive, coloco aqui para o senhor, deputado, colocaria até para o Sebastião Rezende também, que quando o cidadão, no caso, o paciente está lá internado, o principal para ele é a vida, ele tem que passar pelo procedimento que houver, seja ele qual for, se aquilo, inclusive, for o determinante para a sua condição de vida ou morte. Então, assim, se é urgente, se o negócio é urgente, mas não tem aqui o tal do profissional do sexo que eu quero. Foi a interpretação que eu tive na ocasião. Depois que foi esclarecido isso, que era optativo, que não era, né, que se não tivesse, seria, na lei estava constando que seria alguém lá do corpo do corpo técnico que estivesse lá trabalhando. Então, é dessa forma, então, né? Porque, na minha opinião, lá, na ocasião, né, depois que eu amadureci mais, o mais importante quando você está ali você quer ser
atendido. Claro que você quer ser atendido. E outra coisa, agora, a pessoa, se ela está numa situação grave, que corre risco de vida, essa coisa toda que vai chegar ali numa questão de emergência, a pessoa provavelmente nem vai poder escolher, nem vai falar, olha, eu quero isso, eu quero aquilo, não vai poder fazer sua opção, porque ela realmente está no... O que nós estamos falando são de procedimentos corriqueiros, no dia a dia, onde as pessoas se sentem constrangidas, porque estão ali com problemas íntimos e que uma pessoa de outro sexo vai apalpá-la onde ela não gostaria que fosse. Né? É simples assim. É importante lembrar que existe uma petição que foi colocada ao deputado Sebastião Rezende com mais de 400 pessoas que assinaram, né, pedindo isso. Né? Deputado, no dia 10 de outubro de 2022, de acordo com o site Olhar Direto, o senhor teria dito, depois que foi reeleito deputado federal, deputado estadual, o senhor teria dito que não pertenceria, na próxima legislatura, portanto na legislatura atual, não pertenceria à base do governo Mauro Mendes e se colocaria como independente. Na atual legislatura, já estamos com quase 2 anos da atual legislatura. A minha pergunta é a seguinte: o senhor se mantém na base aliada, na base da situação, ou não, ou é um deputado estadual independente e por quê? Totalmente independente. Eu não tenho medo nem receio algum de falar isso e nem... até porque sou de fato independente. Por quê? Porque o parlamentar ele é eleito pela população para defender a população. Eu jamais vou defender o interesse de uma pessoa, ou de um grupo político, ou de um grupo dominante, de maneira nenhuma. Né? E todos na Assembleia sabem disso. Se tem alguém que é independente na Assembleia, chama-se Gilberto Catani. Todos lá sabem disso. Tanto é que muitas vezes eu deixo de participar de muitas coisas por essa posição que tenho. Né? Porque quando você se torna independente, você não está nem de um lado nem do outro, você está pelo lado da população. E isso traz algumas implicações dentro do parlamento que você não tem, às vezes, as mesmas oportunidades, vamos dizer assim, dos outros parlamentares. Mas eu não estou preocupado com isso. Eu quero manter a minha independência. Quero ter total liberdade de poder dizer isso abertamente, em qualquer lugar que eu for. Rebeca, faz mais uma curtinha aí para esse bloco ainda, para ele responder aqui. Tá, mas muito rapidamente nessa mesma esteira, deputado. Sim. Aproveitando exatamente a sua experiência e a sua sabedoria. O fato de ser independente não o impede de votar favoravelmente a um projeto, um bom projeto que venha do Executivo e a rejeitar um projeto ruim, que não é raro, ao contrário, são muitos projetos ruins, Exato. que vêm do governo para a Assembleia Legislativa. O senhor tem essa mesma independência, esse mesmo pensamento ou não? O senhor já fez isso? Eu já fiz isso das duas maneiras, tanto a favor como contra, mas eu tenho votado muito com o governo. Agora eu não quero aqui, como se diz, ser puxa-saco, mas os projetos que têm vindo do governo, eles não estão sendo ruins para a população. Quando eu analiso, não é se é bom para a Assembleia, se é bom para o governo, se é bom para a população. Eu analiso isso, né? E aqui, falando desse mesmo assunto que nós falamos aqui com o Paulo, sobre a questão da enfermagem, o Lúdio Cabral, por exemplo, que é do PT, ele fez um projeto de lei que dava melhores condições para descanso em horário de folga para o pessoal da enfermagem, para que não precisasse ir para casa para descansar e tal. É um projeto muito bom do Lúdio. Eu fui favorável, né? Se o negócio for bom para a população ou por uma classe da população, pode contar comigo. Se for ruim, pode ser quem for. Eu não vou aceitar, não vou aprovar e nem apoiar. Perfeito. Olha só, eu vou para o intervalo comercial. Antes de ir para o intervalo comercial, a Caroline está me contando aqui, eu até fiz agora há pouco aqui o convite ao vivo. A Bruna Santiago, presidente do Corém, ela confirmou, ela vai estar conosco aqui amanhã. Vamos esmiuçar, então, esse assunto, não é? A questão, esse PL da enfermagem com a presidente do Corém, a Bruna Santiago. Então está confirmado, então, não é? E ela vai estar conosco aqui amanhã no programa Opinião. Vamos para o intervalo comercial, a gente volta num instante só. Ok, cá estamos de volta ao programa Opinião na TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação.
O deputado Gilberto Catani está aqui com a gente. Eu vou agora abrir um espaço aqui. Lorenberg, geralmente eu começo com você, mas essa eu que vou começar. Se você não se importar. Se você ficar bravo, aí eu... Ficou bravo não, né? Do jeito Então eu nenhum. vou abrir aqui o bloco de perguntas aqui ao Catani. A questão política eleitoral propriamente, Lorenberg já deu umas pinceladas aí sobre Alta Floresta e tal. Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Abílio, a advogada Moretti, não é? Moretti e o paisagista lá, o Cláudio paisagista lá. Como é que está, na sua avaliação, primeiro o engajamento dos seus colegas do partido aqui no Estado em relação, segundo, a expectativa, terceiro, a viabilidade de eleição de ambos, nessa ordem que eu coloquei aí. Como é que vocês estão acompanhando? Qual que é a expectativa para isso? Paulo, hoje nós já podemos ter certeza absoluta que o Abílio aqui em Cuiabá vai estar no segundo turno, né? Já é um fato e todo mundo já sabe disso, né? Então nós temos plena esperança aí que o Abílio seja o nosso próximo prefeito da capital, até porque o povo cuiabano teve uma chance muito grande aí no passado de poder ter uma pessoa que tem diretrizes técnicas dentro da prefeitura e optou por uma pessoa que já era sabido o que iria acontecer. E resultou no que resultou na cidade de Cuiabá, a gente não precisa ficar aí falando o que aconteceu. Em Várzea Grande, a Flávia Moretti realmente está nos impressionando até. Ontem, inclusive, estive em Várzea Grande, nós estivemos aí fazendo o lançamento da candidatura de alguns deputados, de alguns candidatos a vereadores lá, junto com a Flávia, né? E nós estamos realmente impressionados com a popularidade da Flávia lá em Várzea Grande. E como tem crescido a campanha dela lá, né? Nós realmente temos a esperança, eu acho que vai dar Flávia lá em Várzea Grande também. Uhum. E não é encher a bola demais, mas lá em Rondonópolis também o Cláudio, a gente vê que ele melhorou muito nas pesquisas, nas últimas pesquisas que foram feitas, e ele também tem chance, sim, de estar na prefeitura. Então, eu acredito que o partido está dando todo o suporte, nós temos aí apoio declarado do presidente Bolsonaro, da família Bolsonaro. Ele vem aqui em Cuiabá, em Mato Grosso, vai dar tempo dele vir? Eu estive com ele na semana passada e ele disse que quer vir. O problema é que é humanamente impossível atender a tudo em tão pouco tempo, né? Então, assim, para ele atender o país inteiro em tão pouco tempo, não é fácil. E ele já veio ao Mato Grosso seguidamente por 2 vezes aí, assim, uma atrás da outra, vamos dizer assim, né? Ele veio aqui em Cuiabá, passou por Diamantino, foi até Campo Novo do Parecis, depois foi a Sinop, na diferença aí de 15 dias. Então, assim, eu acho que ele já atendeu o Mato Grosso e, assim, ele gostaria de vir, mas... ainda não bateu o martelo justamente por causa disso. O país é muito grande, existem muitas prioridades com mais densidade demográfica do que o estado do Mato Grosso, né, que significa um número maior de votos, ou seja, uma briga maior do que a nossa, né, e que ele tem que se empenhar também. Então, eu não posso dizer se ele vem ou não, até o momento. Aí tem a vídeo, né? Tem... Assim, hoje, até nem precisa, né, Paulo? Porque hoje você faz um vídeo, você alcança as pessoas todas sem precisar ter a presença física especificamente dita, né? É que o povo gosta de estar perto dele. Né? Gosta de tocar, né? Mas o Bolsonaro que está arrastando gente, continua arrastando gente por quanto é canto aí. Lorenberg. Deputado, por falar na expectativa do PL e do senhor, porque o senhor é deputado estadual, sim, tem interesse nas eleições, em especial ao próprio PL. Sim. E tem a questão de Sinop. O senhor tocou agora há pouco que o ex-presidente Jair Bolsonaro esteve em Sinop, de fato esteve em abril deste ano, esteve lá, e lá tem uma disputa curiosa, no mínimo, para dizer o mínimo. Sim. Porque de um lado tem o prefeito atual que vem para a reeleição pelo PL, e do outro lado a Mirtes Grota, que saiu do PL e foi para o Partido Novo. Sim. Que, de acordo com ela e de acordo com as pessoas que estão próximas dela, tem a defesa ou tem a candidatura respaldada pelo ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Sim. Qual é a expectativa do senhor? Qual é o balanço e avaliação do senhor com relação a essa disputa eleitoral em Sinop, em especial? E não é só a Grota, não, que fala isso, não. O próprio Bolsonaro, eu vi. Mas ele esteve lá falando. Ele declarou, inclusive, aí. Só que tem o Valdemar da Costa Neto de um lado e tem o Bolsonaro, que é presidente de honra, do outro, né? Aí tem essa questão. Exatamente. Na verdade, a Mirtes não saiu do PL, ela foi tirada, né, digamos assim, né?
do PL. Quando o prefeito veio, ela viu que não tinha viabilidade da candidatura dela, saiu do partido para poder viabilizar a candidatura dela. Uma candidatura que todos nós achávamos que deveria ter sido pelo PL e que tinha o nosso apreço e continua tendo. Quando se fala sobre a política, a gente está muito acostumado, professor, eu vejo muitos debates políticos onde a pessoa está acostumada com aquela política antiga, né, onde se tinha uma dominação da situação por parte dos mandatários da política local, né? Por exemplo, muitos falam que Várzea Grande tem dono, né? E que Várzea Grande é minha, eu vou realmente aqui, o povo vai fazer o que eu quero, vai me continuar colocando no poder. E hoje não é bem assim, né? Hoje você tem um celular aí que quando que um matuto da roça poderia agregar 40 mil pessoas no estádio para fazer um discurso para elas? Nunca na história da humanidade. Hoje eu faço um vídeo e eu alcanço mais do que esse número, mas me refiro aos 40 mil que votaram em mim na última eleição. Se eu fosse juntar essas pessoas todas num local, é impossível até de eu dar um abraço em cada uma, né? Mas por um celular hoje eu faço um vídeo, eu alcanço 100 mil, 150 mil, às vezes 200 mil pessoas, né? Já teve épocas aí que foram muito mais. Hoje, com toda a restrição que a gente sofre, você ainda consegue alcançar isso. E se você hoje potencializar uma publicação, você alcança muito mais. Então a política mudou muito. E hoje, os partidos perderam um pouco daquela força partidária propriamente dita, né? Hoje as pessoas vão muito por pessoas realmente, né? Hoje a população pede por pessoas que façam a diferença, essa diferença na política, que combatam inclusive essas práticas nefastas que fazem com que a política tenha dono. E a gente opta sempre por apoiar essas pessoas, independente se estão no nosso partido ou não. Nós queremos que a população tenha a liberdade de escolher, se assim o desejar, pessoas que façam representatividade dos seus valores, né? E eu costumo dizer mais, a pessoa que tem valor, ela também é valorizada pela população. E a pessoa que tem valor, ele não tem preço, né? Porque um homem que tem preço, ele não tem valor. É o contrário. Olha só, eu quero sair um pouquinho da questão partidária, embora estejamos já na reta final do programa, mas tem aí, por conta da sua comissão, que o senhor preside lá, a Comissão de Agropecuária e Desenvolvimento Florestal, tem uma coisa polêmica aqui, rapaz, que é o seguinte, até anotei aqui, eu não, a Caroline que marcou aqui, dizendo o seguinte, que houve aí uns pareceres nessa última, acho que foi ontem, né, a reunião de vocês lá, mas houve um parecer, aqui ó, 13 propostas contrárias e uma. Os deputados também votaram pela prejudicialidade do projeto de lei 1300/2024, pensado ao PL 595/2024, que propõe a criação do Cadastro Estadual de Invasores de Propriedades Urbanas e Rurais no estado de Mato Grosso. Eu queria que vocês me esmiuçassem esse em especial, esse último que eu falei aqui, por que houve esse entendimento? Esse que foi rejeitado, na verdade, foi apensado. É um projeto meu, ele teve prejudicialidade porque ele foi apensado, é um projeto do Eliseu que tinha o mesmo teor. E lá na casa, quando um projeto trata do mesmo assunto, o mais antigo é o que continua valendo e os que entraram depois, ele é apensado aquele, né, e acabam sendo extintos, e o que foi primeiro protocolado é o que segue na pauta para as discussões. Esse projeto do deputado Eliseu, e o meu também, que foi apensado ao dele, é muito simples. É você fazer um banco cadastral no estado, para que pessoas que são invasores de propriedade estejam com seu nome cadastrado em uma lista do estado, para que, se acontecer novamente o mesmo crime, porque invasão é crime tipificado no nosso Código Penal, ele sendo reincidente, ele tenha também suas penalidades. Agora eu não me lembro quais penalidades que o projeto fala, mas terão sim penalidades se ele for reincidente dentro do estado do Mato Grosso. Uma das penalidades que eu me recordo é a questão justamente de perder benefícios do estado, né? O estado tem aí alguns benefícios sociais que essas pessoas usufruem, né? E se elas forem reincidentes como invasores de propriedade, elas vão perder esses benefícios. Urbanas e rurais. Qualquer tipo de invasor dentro do estado do Mato Grosso, ele tem que ser punido. Concordo plenamente com isso aí, tem que punir mesmo. Bruneberg. Deputado, o senhor falava no primeiro bloco sobre projeto do senhor que tem muito tempo e que ainda não foi votado. Me vem à cabeça agora um projeto do Wilson Santos, no dia 8 de fevereiro de 2023, que determina o que defende câmeras nas fardas militares, até nas viaturas.
Hoje faz 1 ano, 6 meses e 12 dias. Esse projeto sequer saiu de onde ele entrou. E aí vem a minha pergunta. O senhor é favorável a esse projeto ou não é favorável a esse projeto? E por quê? O senhor não é ou é? Eu sou totalmente contrário ao projeto de se instalar câmeras em policiais militares para filmar a ação do policial. Sou totalmente contrário. O argumento maior que as pessoas usam é que essa câmera pode também ajudar o policial em alguma causa onde ele é atacado, né? Se for assim, lá na frente, quando o projeto for à votação, com certeza eu quero fazer um adjetivo nele, uma emenda, para que seja da seguinte maneira, então. Se porventura for obrigado ao policial estar se autocondenando, vamos dizer assim, né, tendo suas imagens do seu trabalho do dia a dia, que nenhum de nós gostaria de ter, né, porque com certeza também se pode distorcer tanto imagem como fala do indivíduo, que o controle dessas imagens, que a administração, o gerenciamento das imagens seja feito pela própria instituição. Aí fica menos pior, digamos assim, porque a instituição, Polícia Militar, tem como uma dos seus valores preservar, inclusive, o próprio militar. Então, que seja dessa maneira. Mas, no meu entendimento, isso só serviria para inibir a ação policial. Primeiro, se você chega num camarada, ele sabe que você tem uma câmera que está filmando e ele sabe qual que é como falha a nossa Constituição, as nossas leis que não dão resguardo ao policial, mas dão resguardo ao meliante, ele com certeza não vai respeitar o policial. E o policial também não vai ter a mesma ostensividade que ele deveria ter numa ação como teria no seu dia a dia comum. Eu vou caminhar para o final aqui, faltam 5 minutos para encerrar o programa. Eu queria voltar a abordar a questão de proposituras e leis, não é, em defesa da mulher. Nós não vamos largar esse osso nunca, nós aqui do Programa Opinião, vamos estar sempre batendo nessa tecla aqui. Eu queria do senhor, além dessa questão que o senhor explicou que não é porte, sim, é uma situação que faria com que um juiz, por exemplo, dissesse, não, realmente é o caso de essa está sofrendo, está passando por ameaças. Você explicou já já é lei, inclusive, não é? Não, que não é lei. Esse não é lei ainda, né? Esse do porte de arma. Não, ele foi votado sempre primeiro. Porque eu confundi com o do Sebastião Rezende. Uhum. Mas eu queria que o senhor dissesse para mim, em 3 minutos, o que nós temos lá, o que pode ser feito, não só da sua parte, que o senhor tem visto, que possa melhorar, fortalecer essas proposituras. Eu espero mais. Eu esperaria, por exemplo, projetos onde a mulher que está lá, que está passando por agressão, pudesse ter qualificação profissional, se ela não tiver, o respaldo psicológico também, alguém que a encorajasse, alguém do governo que a encorajasse, minha filha, vem aqui, fica de boa que nós vamos te dar a guarida aqui, nada vai te acontecer. O que o senhor pode dizer em termos disso aí, de proposituras que estejam por lá? Bom, eu vejo muita hipocrisia quando se fala da questão de projeto de lei em defesa da mulher. Porque muitos projetos de lei são só para encher linguiça, você não tem, de fato, uma efetividade em proteção efetiva da mulher. Né? E também vejo um problema muito sério para nós, deputados estaduais, porque nós não somos legitimados a tratar de penalidades, por exemplo, o tratar do Código Penal. Né? Meu sonho é que um dia a gente pudesse ser como os Estados Unidos, que o Pacto Federativo nos daria condições de cada estado fazer seus projetos de leis em todos os âmbitos, né? Mas nós não podemos fazer isso. E pelo jeito está ficando pior ainda, né? Agora, com os últimos acordos aí e aprovações do Congresso, nós estamos perdendo cada vez mais o poder nos estados. Então nós não podemos aqui legislar sobre prisões, sobre penalidades, sobre aquilo que nós gostaríamos, né? Eu fico realmente triste com isso. Por exemplo, nós não podemos nem ao menos falar sobre o porte de armas, que nós gostaríamos que a mulher que fosse facilitado, extremamente facilitado para que as mulheres pudessem se defender. Nós podemos, o máximo que nós podemos chegar é fazer um projeto de lei para reconhecer a efetiva necessidade. Depois vem toda a questão do custo, da morosidade, de toda a legislação para ela conseguir portear essa arma. Mas o nosso sonho, pelo menos o meu sonho em defesa da mulher, que nós poderíamos fazer e que nós deveríamos fazer e não podemos a nível estadual, é aumentar a penalidade do bandido, né? Eu
até acho que sou favorável até a pena de morte em alguns casos, né? No mínimo prisão perpétua para esses camaradas, né? Perder todas as regalias que eles têm na prisão. E isso são alguns dos fatores que nós gostaríamos de legislar, mas não podemos, né? O que aconteceu com a minha família, por exemplo, a minha filha não existe mais, né? Mais de 30 facadas que deram na minha menina, o camarada que fez isso, o animal que fez isso, até acho que o animal não faz isso. Não faz. Né? Até ofendeu o animal, né? O animal não faz isso. Os dois estão na cadeia, em Lucas do Rio Verde, onde fica perto da sua família. Eles estão tomando café da manhã, almoçando, jantando, Enfim. com uma nutricionista, com cama Acompanhamento. quentinha, Absurdo. com toda a regalia possível. Então nós temos que realmente sair dessa hipocrisia aí e partir para cima. Agora é impossível no cenário estadual, tem que ser a nível federal. Federal, tem que ser nossos congressistas, nossos deputados e senadores. Deputado Catani, não tem mais tempo, rapaz. Obrigado por ter vindo. Eu que Esse agradeço. espaço Obrigado. continua posto para bem informar. Amém. Obrigado. Gerson, você não consegue tirar um zoom aqui, né? Lorenberg, a gente se encontra amanhã no programa Opinião. Aqui é a Bruna que vai estar conosco aqui amanhã. A Bruna... Bom, enfim, não vai dar tempo, Gerson. Eu ia pedir para você dar um zoom aqui. A Bruna Santiago, presidente do COREM, Conselho Regional de Enfermagem, ela é presidente do COREM. Então, ela vai estar conosco aqui amanhã para tratarmos de vários assuntos sobre a categoria, em especial o tal do PL da enfermagem, que a gente abordou aqui, inclusive com a opinião do deputado Catani. Então, a Bruna Caroline correu atrás, está aqui, confirmado, a Bruna Santiago conosco amanhã às 7h30 da noite. Carlos Dorileu, obrigado aí, a todos do gabinete do Catani também. Obrigado, Lorenberg. Até amanhã. Já despedi do Lorenberg pela segunda vez, até amanhã. A gente se encontra amanhã às 7h30 da noite aqui no programa Opinião. Se cuida, fica bem, fica com Deus também.